Olá e bem-vindos ao módulo de Hyperledger, capítulo 1. Dentro deste módulo, vamos entender o que o Hyperledger Fabric, que é a plataforma principal de blockchain dentro do projeto de Hyperledger. Vamos conhecer a abordagem modular do Fabric e quais são os benefícios desta abordagem. Vamos conhecer a arquitetura do Peer, incluindo os componentes operacionais do Peer, considerando que o Peer é um dos componentes principais de operação do blockchain do Fabric. Dentro desses componentes operacionais, encontra-se tanto o próprio blockchain, assim como também a base de dados que armazena o World State. O World State para quem não conhece, é o último estado dos dados que são gravados dentro do blockchain. O Hyperledger Fabric é uma plataforma de blockchain de código aberto administrado pela Linux Foundation. O projeto de Hyperledger, propriamente dito, é administrado pela Linux Foundation, sendo que o projeto de Hyperledger considera várias plataformas onde o Fabric é a principal plataforma de blockchain. Temos projetos como Iroha, temos projetos como Indy, que iremos ver em módulos posteriores. O importante é entendermos que o projeto de Hyperledger é o projeto de maior velocidade de crescimento na história da fundação, é suportado por mais de 180 companhias que pertencem dentro do âmbito de finanças, de banking, IoT, cadeias de suprimentos, manufatura e, obviamente, empresas de tecnologia. O objetivo é desenvolver uma plataforma de blockchain para uso corporativo para arquiteturas B2B e B2C. A plataforma de Fabric é o primeiro projeto dentro do blockchain, de framework de blockchain do projeto de Hyperledger, e recebeu diferentes contribuições de código, tanto da IBM, assim como também de empresas como Digital Assets. Uma das peculiaridades que este framework possui é que ele tem a capacidade de executar smart contracts. E o que são smart contracts? Smart contracts são programas que conseguem automatizar diferentes ações e governar a informação dentro do blockchain do que entre diferentes participantes, as ações que diferentes participantes devem executar. Os smart contracts também dentro do ecossistema do Fabric são chamados de chain code. Portanto, quando vocês escutem aí a palavra chain code, basicamente estamos nos referenciando aos smart contracts. Esses chain codes são programas escritos na linguagem de Golang, assim como também o Fabric, a partir da versão 1.1, suporta JavaScript. O chain code também pode ser escrito em Java. Os chain codes são implementados dentro de estruturas dentro do Fabric, conhecidas como canais, que garantem que apenas participantes envolvidos dentro de uma transação possam não só ver, mas também executar esses chain codes e armazenar dados dentro do ledger correspondente exclusivamente a esse canal. Vamos entrar um pouco mais em detalhe dentro do que é o conceito dos canais nos próximos slides. O Hyperledger Fabric tem uma abordagem modular esta approach traz uma série de benefícios, tanto dentro do âmbito tecnológico, assim como também e operacional, assim como também dentro do âmbito lógico relacionado ao desenvolvimento de soluções, né? Então, quais são os principais benefícios? Que dentro do âmbito tecnológico podemos adicionar e atualizar diferentes componentes. Estes componentes vão interoperar dentro desse ecossistema de maneira flexível, assim como também se tem uma granularidade em termos de configuração e um grande controle dentro dos componentes operacionais sobre os quais opera o blockchain. Em termos lógicos, podemos também ter uma altíssima granularidade em termos de desenvolvimento, assim como também de implementação de modelo, isso incluindo desde o chain code, assim como também
diferentes regras lógicas de participantes e de ativos que são desenvolvidos dentro da plataforma. Então, vemos aqui dentro dessa slide que a modificação da plataforma é flexível, pode ser realizada até de maneira dinâmica, atualizando componentes de configuração on the fly. O code base é extensível, o que nos permite poder desenvolver MVPs, ou seja, Minimal Viable Products, produtos viáveis mínimo, dentro de um tempo muito curto para poder provar valor para o negócio. O Hyperledger Fabric é uma plataforma modular, como vimos anteriormente, e permissionada. O que é uma plataforma permissionada? Basicamente, um blockchain permissionado permite que os participantes façam parte desse blockchain, mas são declarados dentro desse ambiente, ou seja, os participantes se reconhecem como participantes dentro de uma rede de negócio e também possuem certas características onde cada participante tem que ser registrado dentro dessa rede. Vemos aqui que uma das características aí do blockchain que é particionado, ou seja, particionado significa que é modular e que os dados, obviamente, estão distribuídos entre os diferentes nós. A associação permissionada, onde os participantes devem ser declarados e registrados dentro desse framework. Os canais também são estruturas onde conseguimos segregar a informação, assim como também que esses participantes pertençam a um canal como determinado, como uma rede de negócio específica. E esses canais conseguem segregar a informação de maneira física. Ou seja, um participante que pertence a um canal e transaciona com outro participante, mas esse mesmo participante pertence a outro canal e transaciona com outro participante, essa informação estará segregada em ledgers diferentes. Os workloads, dentro dos workloads, o blockchain, obviamente, armazena o histórico transacional dentro da própria estrutura de blockchain. Essa estrutura vai ser o próprio blockchain como o log de transações, assim como também armazenará os dados dentro de uma base de dados, que pode ser tanto a LevelDB ou a CouchDB, que são bases de dados com perfil de armazenamento de documentos. Possui uma série de ferramentas onde o desenvolvimento flexibiliza e permite um rápido desenvolvimento de aplicações e, obviamente, é altamente modular, podendo plugar componentes como diferentes tipos de consenso dentro desse ecossistema. Vamos entender, então, a arquitetura dos principais componentes do Hyperledger Fabric, que é o Peer. O Peer uma rede de blockchain é composta de peers e cada um dos peers, o objetivo é que ele mantenha não só a cópia dos ledgers, assim como também dos contratos inteligentes, aqui vemos como chamados de chain code. Então, o peer pode hospedar um ou vários ledgers, assim como também um ou vários chain codes. Vai depender da quantidade de canais que estejam associados a esse ledger, a esse chain code. Neste caso aqui, sobre a esquerda, vamos ver chain code 1 e chain code 2, ledger 1 e ledger 2. Tradicionalmente, chain code 1 vai pertencer ao ledger 1, que estará inserido dentro de um canal. E vai ter outro canal com o chain code 2 implementado, que vai corresponder ao ledger 2. Então, vemos aqui sobre a direita que dentro de uma rede de blockchain existem um ou vários peers. Você pode configurar o Hyperledger com um peer ou com N peers, e esses peers estarão responsáveis de executar as transações, assinar essas transações e armazenar os dados dentro do ledger.
Bom, vamos entender agora o que são os canais. Um canal dentro do Hyperledger Fabric é como uma subrede privada de comunicação entre um ou dois ou mais membros específicos dentro de uma rede que tem o objetivo de conduzir e executar as transações de maneira privada e confidencial. Esse canal é definido pelos membros, que são as organizações, pelos peers âncoras, que vamos entender agora, e o ledger, que é a base de dados que registra, assim como também armazena a informação. Também os chain codes fazem parte desse ecossistema, que é os programas que executam essas transações e enforçam as regras de negócio entre os diferentes participantes. Então, entendamos como um canal, como uma subrede de comunicação privada entre um ou mais membros específicos dentro de uma rede que tem o objetivo de executar e armazenar as transações respeitando a confidencialidade. Para acessar e criar um canal, devemos acessar outro dos componentes, que é o SDK, que é o cliente. E esse cliente, quando somos um participante, o client, né, vai submeter uma transação, fazendo referência a um chain code específico, ao chain code específico implementado sobre esse canal, obviamente, vai ser executado principalmente em um peer, ou seja, a transação vai entrar em um peer inicial. Esse peer inicial é o peer âncora. E esse peer âncora se comunica com outros peers de outras organizações. Considerando que dentro de um canal podemos ter uma organização com vários peers dentro e podemos ter outra organização com outros peers. Mas sempre devemos ter um peer principal sobre o qual esse cliente, esse client, vai se contatar, vai executar uma transação. E essa transação é executada sobre esse peer âncora, geralmente é conhecida como peer 0. E esse peer âncora também armazena o Bootstrap. O que é Bootstrap? Basicamente, o Bootstrap é a configuração inicial que determina o perfil de execução do blockchain. Basicamente, para quem conhece um pouco de base de dados, o Bootstrap é o que contém a configuração e o perfil de execução. Por exemplo, desde o tamanho do bloco, assim como também a primeira execução dessa transação é armazenado dentro do Bootstrap, que é armazenado e é gerado no bloco Genesis, que é o primeiro bloco quando é levantado o blockchain, e esse primeiro bloco é registrado inicialmente dentro desse peer âncora. Como vimos anteriormente, um dos componentes principais para a operação do Fabric é o peer. Assim como também temos outro componente que é muito importante, que é o responsável de ordenar as transações e distribuir essas transações, que é o nó ordenador, também conhecido como ordering node. Vamos focar primeiramente dentro do que é a operação dos peers. E o peer tem principalmente duas funções: o da execução e endosso de uma transação, e o de armazenamento dos dados dessa transação, uma vez que foi endossada pelos peers que são declarados e registrados dentro do Bootstrap, dentro da configuração básica de operação do blockchain do Fabric. Então, vemos aqui que temos o peer sob a função de endossing peer. E o que é a função de endossing peer? Basicamente, quando uma transação entra dentro do blockchain, o mesmo peer com a função de endosser executa a transação e assina essa transação. A execução da transação é dada é assinada e logo depois validada pelos diferentes peers com base nas regras de endosso, com base nas regras de consenso. Committing peer pode ser também o mesmo peer com uma função de armazenar
essa transação. Então, vemos aqui que um committer peer, um committing peer, mantém o estado do ledger e confirma e armazena as transações. Ele também pode armazenar o chain code, um contrato inteligente, considerando, obviamente, que também um chain code é armazenado como uma transação. O endorsing peer, que é o peer do endosso, pode também ser, pode ser o mesmo peer com outra função que recebe a proposta da transação e responde por essa transação. No próximo capítulo, vamos ver como funciona na prática essa execução e nos laboratórios iremos entender e visualizar a execução de uma transação. Por último, vemos aqui que o ordering node é o que aprova a inclusão dos blocos, corta o bloco e envia para os peers na função de committers para que estes peers possam registrar e gravar a transação dentro do ledger. Quais são os componentes principais aí de armazenamento de informação dentro do peer? Temos que o ledger está composto por dois componentes principais. Vemos embaixo um arquivo que armazena as transações, e essas transações são armazenadas tanto em pseudocódigo, assim como também armazena as assinaturas dos diferentes peers que executaram essa transação e pela qual foi validado, assim como também o ledger está composto de uma base de dados que armazena os dados da própria transação. Então, essa base de dados armazena o último estado do dado dessa transação, e esse estado é chamado de world state. Então, o world state é um banco de dados de documentos que contém todos os valores atuais de um conjunto de estados dentro do ledger. Para exemplificar, vemos aqui que temos dois tipos de dados diferentes. Um com a estrutura, e vemos na chave a estrutura car1, com o valor somente Audi. E outra chave, também registrada como car2, que vai ter mais valores, e, portanto, são dois tipos de registros diferentes dentro do ledger. Car1 somente vai conter o valor Audi, enquanto Car2 vai ter os valores BMW, a cor que é vermelha, e o owner, que é Jane. O que o peer faz? O peer, na hora que executa uma transação, ele vai validar se para Car1 já existiu um valor antigo, como, por exemplo, pode ser Jaguar. E logo depois, se existia, ele vai fazer o update desse registro para Audi. Mas neste caso aqui, estamos vendo que tem versão 0, porque vamos supor que neste caso não existia um valor car1, ou seja, é um dado novo, está entrando sem o registro anterior. Do mesmo jeito, o car2, estamos vendo que está na versão 0, então assumimos que neste caso não existia um valor car2 com outro tipo de dados que o continha. Os dados dentro do Hyperledger Fabric podem ser armazenados em uma base de dados externa chamada CouchDB. Por default, eles são armazenados no LevelDB, mas recomendamos que seja instalado e implementado a base de dados CouchDB, já que é uma base de dados que tem uma série de atributos. A base de dados CouchDB é uma base de dados de documento que armazena os documentos e em formato de pares de valor-chave. Como vimos anteriormente, cada dado possui um conjunto de valores de uma chave e os atributos dessa chave. CouchDB é o primeiro banco de dados de estado que você consegue plugar e conectar de maneira externa ao Fabric, e ele consegue tanto mascarar e encriptar valores dentro desse sistema, né? Então, ele permite que somente sejam
lidos os dados, assim como também, dependendo do participante que tem a chave, ou seja, o nível de encriptação necessário, ele vai poder desencriptar e visualizar e ler essa informação. Então é importante que a gente entenda que, opcionalmente, os dados dentro do CausDB podem ser encriptados. Por default, esses dados não são encriptados e podem ser visualizados ou acessados para qualquer um que tenha o acesso a essa base de dados, até por isso que é tão importante proteger a porta de acesso para que não seja acessada externamente e que alguém possa ler os dados aí. Que os dados sejam somente lidos a partir do blockchain, controlando sendo controlados pela ACL de maneira lógica, assim como também se recomenda que os dados sejam criptografados para evitar que outro participante para evitar que um participante que não possa ver a informação consiga visualizar a informação confidencial de outros. Para concluir este módulo, hoje vimos o projeto de que trata o projeto de Hyperledger e mais especificamente a plataforma de Fabric, que é a plataforma principal dentro do projeto de Hyperledger do blockchain. Entendemos a arquitetura da plataforma em componentes principais como peers, orderer e canais. Entendemos os tipos de peers que o Hyperledger tem para operação e execução e armazenagem das transações. E vimos como são os dados armazenados dentro do Ledger, tanto em termos de blockchain, da própria estrutura da transação, assim como também